Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, da sexta etapa do ensino presencial mediado com tecnologia. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento, nessa trajetória no mundo da arte. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Aula 6, revisão e avaliação. Então, hoje nós vamos ter a revisão e a avaliação. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje? Muito bem. Então, hoje na nossa avaliação, nós vamos percorrer, navegar no mundo da arte que foi feito durante as nossas aulas. O que nós falamos, o que nós comentamos, quais foram os conceitos que foram apresentados. E aí, nós vamos começar com o conceito básico, onde tudo se inicia nas artes visuais. Nas artes visuais, nós precisamos de elementos que vão compor, a figura, tanto figurativa quanto abstrata, geométrica. Então, qual é esse elemento básico que compõe? Vamos ver? Então, no conceito básico, a linha é um dos elementos fundamentais na linguagem visual. Ela pode ser usada para contornar formas, ela vai contornar as formas, criar texturas, sugerir movimentos ou expressar sentimentos. Muito bem. E aí nós temos algumas linhas que eu trouxe para vocês aqui e o seu conceito. Qual é a linha? A linha, traço que pode ser reto, curvo, fino, grosso, contínuo, entre outros, define contornos, formas e expressões. Então, a linha ela vai definir o quê? Contornos, formas e expressões. E aí nós temos a linha reta. A linha reta, ela vai transmitir o quê no desenho, na sua composição? Firmeza, estabilidade. Aí nós temos a linha curva, que transmite leveza, suavidade e movimento. Nós temos a linha ondulada, sugere ritmo e fluidez. Nós temos também a linha zigue-zague, que transmite tensão e agitação. Nós temos a espiral, que ela vai transmitir sensação de crescimento e profundidade. Temos a tracejada ou pontilhada, que indica interrupções de caminho. Nós temos a linha grossa e a linha fina, que vai transmitir o quê? Ela varia a intensidade e o destaque, certo? Então, a partir dessas linhas, nós vamos ter o quê? Uma imagem que pode ser uma imagem orgânica, pode ser geométrica, pode ser figurativa ou pode ser abstrata, certo? O que é uma imagem figurativa? É aquela imagem que você reconhece no seu ambiente, uma cadeira, uma nuvem, uma árvore, uma pessoa, é uma imagem figurativa. O que é uma imagem abstrata? A imagem abstrata, ela não vai ter objetos reconhecíveis, como mesa, cadeira, ela vai ter formas geométricas, também elas podem ter formas geométricas, ou apenas linhas contornando com coloridos, ou então apenas o colorido, certo? Então, é justamente o que vai dar essa sensação da classificação das imagens figurativas, abstratas, geométricas, orgânicas, tá? Então, nós vamos ver agora formas, que é o resultado, vamos ver o conceito. Então, forma é o resultado do contorno fechado, pode ser geométrica ou orgânica, certo? E também ela pode ser figurativa, uma forma figurativa, quando você desenha uma cadeira, um sol, uma árvore e etc. Certo? E aí vamos dar continuidade a outro conceito que faz parte dessa composição visual quando você vai criar uma imagem, que é a cor. O que essa cor ela tem como conceito? Ela traz vida e emoção à obra. Pode ter diferentes matizes. O que são matizes? São as cores. O que são os tons? Ou você tem um vermelho escuro, ou você tem um vermelho claro, um verde escuro, um verde claro. Então, é chamado de
tons, claro e escuro, e a intensidade pode ser forte ou fraco. E nessa cor, para criar essas cores, nós temos o quê? A escala cromática, né? Então, o que é essa escala cromática? A escala cromática de cores é uma representação sequencial das cores de forma contínua, abrangendo todas as variações de matizes entre cores primárias e secundárias. Esses recursos apresentam de maneira linear ou gradual, permitindo visualizar as transições suaves entre tons adjacentes, certo? Então aqui eu trouxe para vocês o círculo cromático, tá? E esse círculo cromático, nós vamos estar apresentando justamente formado pelas cores, o quê? Pelas cores primárias, que elas estão aqui no círculo, que elas são formadas pelo amarelo, o azul e o vermelho. São as cores primárias que nós temos aqui também. Elas estão representadas aqui. E nós temos as cores secundárias, que é a mistura do azul com o amarelo vai dar o quê? O verde, não é verdade? E nós temos o amarelo com o vermelho, ele vai dar o quê? O laranja, certo? Então, nós temos aqui também essa mistura. E o azul com o vermelho vai dar o violeta ou o roxo. E a partir dessas cores, nós vamos ter as cores terciárias. Então, o círculo cromático, às vezes, ele é utilizado não só pelos artistas, mas por arquitetos, pessoas que trabalham com a questão visual, principalmente, né, as pessoas que fazem roupa, os designers, né, de interiores, os arquitetos e etc., eles vão estar utilizando esse círculo cromático como apoio, né, para ter vamos dizer, um efeito visual agradável, tá? Então, nessa questão do círculo cromático, nós também utilizamos o que nas artes plásticas, né? A questão das cores e as formas. Vamos ver os conceitos também? Nas artes plásticas, a forma refere-se ao contorno, figura ou organização espacial de uma obra, né? Dessa obra de arte. Ela pode ser geométrica, orgânica, abstrata ou figurativa, aquilo que eu já havia falado para vocês, e desempenha um papel crucial na criação do efeito estético e na transmissão de mensagens. Então, a cor ela vai ter muita importância. E aí, essa forma que é utilizada para utilizar as cores, depois que eu crio a forma, eu tenho essa definição de forma. E o que seria? A forma é um elemento fundamental na linguagem visual, representando a maneira como um objeto ou uma figura é organizado e delimitado na obra de arte, certo? E aí nós vamos relembrando as linhas e suas formas, que é o resultado do contorno fechado. Mais uma vez, ela pode ser geométrica ou orgânica. E aí, essas formas geométricas, como elas podem ser formadas? As formas geométricas, elas podem ser formadas por quê? Linhas retas, formas regulares, que são o quê? Círculo, quadrado, triângulo, paralelepípedos e etc. Certo? Então, as formas geométricas, elas sempre vão estar sendo compostas justamente por círculo, triângulos, quadrado, retângulos, tá bom? E aí eu trouxe para vocês uma animação que apresenta justamente uma obra de arte fazendo essa conexão com a música e as formas. Vamos ver?
Vocês viram a imagem, como as linhas também apareciam ali? As linhas grossas, onduladas, quebradas, zigue-zague, elas estavam presentes também na obra de arte. Os círculos, os retângulos, os quadrados, os paralelepípedos, né? De uma forma bidimensional, certo? Então, as formas estavam ali presentes em uma obra o quê? Geométrica. Mas aí nós falamos também de formas fechadas, contornos, com linhas mais onduladas, não é verdade? Que são as formas orgânicas. Vamos ver? Então, esse conceito de formas orgânicas, nós vamos ver agora o conceito sobre essas formas orgânicas que estão inseridas na obra de arte. Vamos lá? Então, formas orgânicas, formas livres, curvas irregulares, folhas, nuvens, formas do corpo humano e etc. Essas formas transmitem uma sensação de movimento, liberdade e naturalidade. Encontra-se frequentemente em elementos da natureza, como plantas, animais e paisagens. E aí, eu trouxe para vocês uma animação de uma obra de arte que envolve essa questão, tá, das formas orgânicas, como elas utilizam as linhas e as cores. Vamos ver? E aí, vocês perceberam como as linhas, as formas onduladas, elas vão, né, se movimentando, vão crescendo, e as cores estão muito presentes, principalmente as cores primárias e as cores secundárias, elas estão presentes nessa obra que foi apresentado aí como uma obra orgânica, tá? E aí, dentro dessa questão da arte, quando ela cria, quando o artista ou você mesmo, um artesão, uma pessoa que tem curiosidade de fazer isso, ela vai procurar, né, expandir o seu conhecimento. E quando ela vai em busca, ela também pode utilizar materiais inusitados na obra de arte. E aí, o que nós podemos falar de algum artista que chegou nesse momento e utilizou materiais inusitados para criar a sua arte, a sua forma de expressão, a sua forma de sentimentos, que é o Vic Muniz. Vamos ver? Então, materiais inusitados, materiais que antes as pessoas não utilizavam, né? Vic Muniz é um artista plástico brasileiro radicado nos Estados Unidos. Fez experimentos com novas mídias e materiais. As obras do artista plástico são feitas de materiais inusitados, como lixo reciclado, restos de demolição, componentes como açúcar, chocolate, geleia, doce de leite, manteiga de amendoim, ketchup, gel, xarope, lixo e etc., né? E aí, para produzir as obras, muitas vezes, ele utiliza um conta-gotas para produzir justamente com ketchup, com a geleia e etc. Eu trouxe para vocês aqui uma obra, né, que é uma arte povera, que vem lá do italiano, que é uma arte denominada de pobre. Mas por que é pobre? Porque ela vai utilizar materiais acessíveis a todas as pessoas. Antes, as artes plásticas, a tinta, a tela, né, são caras, são materiais caros, o pincel para ser utilizado. Então, a arte povera vem e diz assim, qualquer pessoa pode fazer a sua arte, utilizando materiais reciclados, tá? Certo? Então, aqui nós temos uma obra que não é do Vic Muniz, né, mas ela trabalha justamente com plástico que foram recolhidos do mar, no lixo. Então, ele foi reciclado e ele montou justamente como se fosse uma rede, né, de pesca. Então, ele vai... E o próprio espectador, quando ele cria essa obra, ele dá a liberdade do espectador fazer a sua interpretação. O que seria isso? A sua realidade, a minha realidade diz que aparece o quê? Uma rede de pesca, certo? Mas aí você também pode dar a sua interpretação. E nós falamos também
a partir das artes plásticas, né, das artes visuais, existe uma outra arte que é as artes cênicas. E aí nós falamos sobre o teatro, sobre a fase de interpretar, certo? Então, a interpretação, quando você está interpretando, você tem uma postura, você tem uma forma de interpretar. E aí, o que nós falamos sobre essas artes cênicas? Vamos ver? Nas artes cênicas, teatro, dança, performance. E a ferramenta essencial para esse tipo de arte, que é as artes cênicas, é o quê? O corpo. E aí, qual é esse conceito nas artes em relação ao corpo? Vamos ver? Corpo, expressão física dos artistas ou de quem está apresentando, não é verdade? O corpo é um movimento cênico, são elementos centrais nas artes cênicas, como o teatro e a dança, representando a expressão corporal e a comunicação não verbal através de movimentos significativos. O corpo cênico é um instrumento através do qual o artista expressa emoções, ideias e ações, criando uma linguagem própria e transformando o espaço cênico. O corpo, ele vai precisar de quê? De movimento. Então, qual é o conceito do movimento nas artes cênicas? Deslocamento no espaço, gestos e ritmos. O corpo e o movimento cênico são elementos essenciais para a criação e interpretação das artes cênicas, permitindo que o artista expresse suas emoções, ideias, história de forma criativa e significativa. Mas o movimento, gente, o corpo, o movimento nas artes cênicas, ele é essencial. Então, vamos ver? O movimento indissociável do corpo, ele não está separado, certo? O movimento cênico está intimamente ligado ao corpo, sendo a expressão do corpo em movimento e a forma como o corpo se manifesta no espaço cênico, ok? Então, nós falamos sobre esses itens das artes visuais, das formas, das cores, das linhas, da imagem geométrica, da imagem orgânica, da imagem figurativa, foi mostrado para vocês. E aí, o corpo, quando ele fala, já pensou a professora Lúcia dando aula aqui todo o tempo assim, nós vamos falar agora sobre o corpo, os movimentos. Então, vocês percebem quando uma pessoa, ela tem, vamos dizer, firmeza, ela tem uma expressão, o corpo ele fala, ele diz, e não precisa ser um profissional para reconhecer quando uma pessoa está tímida, quando uma pessoa está nervosa, como uma pessoa está triste, quando uma pessoa está alegre. Não precisa ser um profissional, isso é inerente à pessoa, e principalmente nas artes. Então, eu trouxe para vocês o movimento do corpo quando te dá um comando, agora você está pisando em gelo, agora você está com medo, você está triste, você está alegre. Então, convidei alguns professores que se tornaram artistas naquele momento para representar para vocês como o corpo fala e transmite, às vezes sem falar nada. Vamos assistir? O chão é de gelo. O piso está muito quente. Vocês estão pisando em ovos. O asfalto está grudento. Agora uma ventania muito forte. Muito bem. E aí, perceberam tudo isso? E agora finalizamos a nossa aula.